Você quer se sentir mais motivada ou motivado e começar de vez a dar os primeiros passos na sua escrita científica? Então fica aqui comigo que hoje eu vou estar mostrando em detalhes como eu faço meu planejamento de escrita, tornando esse processo muito mais fluido e me sentindo muito mais motivada a começar de vez a escrever. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Passos Acadêmicos. Eu me chamo Jasmin e aqui a gente fala sobre organização, produtividade, escrita científica e tudo que permeia essa vida de pesquisadora. A maioria das pessoas, quando tem que escrever o seu TCC, dissertação, artigo ou tese, não fazem a mínima ideia de por onde começar. Acham que é um objetivo muito longe de ser atingido e procrastinam por muito tempo só pensando na trabalheira que isso tudo vai dar. A Pititica! Oi pessoal, bem-vindos ao Passos Acadêmicos! Vamos ser produtivos juntos! Mas calma, que eu tenho a solução para acabar de vez com esse sofrimento. E se chama planejamento de escrita. Se você se planejar, dividir as grandes tarefas em microtarefas e tiver metas semanais para cumprir, eu garanto que você vai se sentir muito mais motivado a dar os primeiros passos na sua escrita científica. Então, bora entender como funciona esse planejamento? E fica até o final que eu vou dar dicas essenciais para que esse seja um processo produtivo e saudável. O primeiro passo vai ser delimitar no calendário qual a data de início e a data de fim da sua escrita. Então, por exemplo, eu tenho 6 meses para escrever o meu TCC, mas não basta ser 6 meses. Você vai colocar em detalhes do dia tal ao dia tal eu tenho que ter escrito o meu TCC. Agora que você tem o seu calendário, você vai definir datas limites para cada tópico da sua escrita. Então, por exemplo, para um artigo científico, você vai dizer, nesse tempo delimitado anteriormente, de quando até quando você vai escrever a introdução, até quando você vai escrever a metodologia, os resultados e a discussão. E para quem tá antenado aí no conteúdo do Passos Acadêmicos, você sabe qual que é o primeiro tópico do artigo científico que tem que entrar no seu planejamento. Conta aqui nos comentários se você sabe qual que é. E além disso, lembra de deixar um tempo maior para a introdução e para a discussão, porque também, como dito no vídeo anterior, a introdução e a discussão demandam mais tempo, mais energia, porque você tem que mergulhar muito mais a fundo na literatura. Então não é só a parte de escrita, tem uma grande parte de leitura também. Então quando você delimitar tempos para cada tópico, lembra que a introdução e a discussão costumam demorar mais. Agora que você tem delimitado de quando até quando você tem que escrever cada parte do seu artigo, defina quais vão ser os seus horários de Pomodoro durante a semana, dedicados exclusivamente para a escrita científica. Para quem não sabe o que é Pomodoro, vai lá no meu Instagram que tem esse post aqui em que eu ensino direitinho como funciona, que horários você pode delimitar, mas basicamente são blocos de tempo com foco total naquela atividade e entre esses blocos tem tempo de descanso também. Então delimite, por exemplo, segunda, quarta, quinta e sexta eu vou fazer 2 blocos de 25 minutos de manhã. E esse vai ser o meu tempo delimitado diariamente para a escrita científica. Ainda sobre a delimitação dos tempos de Pomodoro, eu tenho 2 dicas. Primeiro, dê preferência para o seu horário de maior produtividade. Também tem um post lá no meu Instagram explicando sobre esse horário e a importância de reservar esses horários para aquelas atividades mais demandantes, urgentes ou de menor motivação, que a escrita científica tende a ser uma delas. E além disso, não coloque o Pomodoro como, eu vou fazer de manhã. Não, de que horas até que horas vai ser a sua sessão de Pomodoro de escrita.
delimite horários, que isso faz todo o processo ser muito mais efetivo. Você sabe a que horas que você tem que sentar na cadeira e começar a escrever. E não pensa assim, de manhã em algum horário, quando der tempo, eu começo meu Pomodoro. Porque aí é muito mais fácil que esse processo realmente não tenha um início efetivo. Depois que você delimitou o tempo limite no calendário, o tempo limite para cada tópico e quais vão ser os tópicos de Pomodoro durante a semana, agora você tem que dividir os tópicos da sua escrita em micro-objetivos, ou seja, em subtópicos. Então, por exemplo, para os métodos, você vai delimitar subtópicos como amostra, análise estatística, procedimentos. E aí você vai ter muito mais claro o que você vai precisar escrever dentro dos métodos. A mesma coisa com a introdução. Se você já tem o seu tema ou os seus temas principais daquela pesquisa, daquele projeto, delimite os subtópicos na introdução sobre o que você vai falar. E agora que você já tem tudo esquematizado, você vai planejar esses micro-objetivos ao longo do seu tempo delimitado. Então, por exemplo, se você tem 20 semanas para concluir aquela escrita, na primeira semana, quais micro-objetivos você vai cumprir? Vai escrever o subtópico amostras e análises estatísticas da metodologia, por exemplo? E na segunda semana, vai finalizar os subtópicos de metodologia e começar os subtópicos dos resultados? E quais subtópicos? Quanto mais específico você for, mais atingível vai parecer aquela meta que você se deu. Então, faça uma tabelinha. De um lado, você coloca semana 1, semana 2, semana 3, a quantidade de semanas que você tem, de acordo com o seu planejamento de início e fim da escrita. E na segunda coluna, você vai colocar exatamente o que você vai fazer em cada semana. Organize todas as suas tarefas semanalmente. E agora, o momento final desse planejamento todo é semanal, pessoal. Então, todas as semanas você vai precisar organizar a sua semana e a gente já tem um vídeo no canal explicando como fazer essa organização. Inclusive, temos um template de planner gratuito do Notion. É só clicar no link aqui embaixo na descrição. E quando começar a semana, então você vai delimitar quais vão ser as micro tarefas. Então, por exemplo, na semana 1, você disse que vai escrever o subtópico amostras e análises estatísticas dos métodos. Então, diariamente, você vai dar pequenas metas para cada sessão dos pomodoros. Então, por exemplo, nesse primeiro bloco de 25 minutos, na segunda-feira, eu vou escrever X linhas ou um parágrafo do subtópico amostras. No segundo bloco do Pomodoro, na segunda-feira também, eu vou escrever mais X linhas, mais X parágrafos, ou ler X artigo que eu preciso para escrever o subtópico tal que eu delimitei que iria escrever nessa semana. Deu para entender? Então, você vai ter o planejamento semanal do que você precisa cumprir todas as semanas e o planejamento diário, onde você vai dividir ainda mais as suas metas. Divida em linhas, divida em parágrafos. Não diga, por exemplo, hoje eu preciso escrever amostras. Diga, por exemplo, nesse bloco de 25 minutos, eu vou escrever um parágrafo do subtópico amostras. Percebe como parece muito mais atingível e muito menos exaustivo esse processo de escrita? E pronto! Agora que você tem todas as suas semanas planejadas, vai ter todo o seu planejamento diário também. É só sentar na cadeira e botar a mão na massa, dando pequenos passos todos os dias. Agora vamos para as dicas de produtividade saudável. Dica número 1. Faça um planejamento realista. Não coloque no seu bloco de 25 minutos para escrever a introdução ou um subtópico inteiro da introdução, porque isso não vai acontecer. Em 25 minutos, a gente pode, talvez, escrever o subtópico amostra. Mas a gente não vai conseguir escrever um subtópico inteiro da introdução em 25 minutos, porque demanda uma leitura muito maior, demanda um processo aí mais lento. Então, faça metas realistas.
Não exija mais do que você consegue fazer diariamente. É muito melhor você colocar metas para menos e caso sobre um tempinho, você adianta ali algumas metas dos dias seguintes do que ficar numa constante frustração, que isso pode diminuir muito a sua motivação, aumentar a sua procrastinação e fazer você parar ou desistir desse processo de escrita. Então, faça metas realistas. Dica número 2. Lembra de descansar, pessoal. Se você tem horários mais flexíveis, não lote seu dia inteiro com a escrita científica, porque você vai ficar de saco cheio e você não vai querer nunca mais olhar para aquilo. Além de que você vai se sentir extremamente exausto. Então, divida o seu dia com diferentes tarefas, pode ser de pesquisa, tarefas diárias da casa, de compromissos pessoais e descanse. Então também não fique lá das 6, 7 da manhã ao meio-dia num hiperfoco super intenso, uma sessão de Pomodoro atrás da outra, sem descanso. Respeite os descansos. O Pomodoro, ele tem períodos de descanso, inclusive, que devem ser respeitados. Eu tô vendo você que clica ali no descanso para apagar ele e continua trabalhando sem descansar. Eu tô vendo porque eu faço isso também. E eu também tenho que me autorregular aí para respeitar os descansos. É muito importante, pessoal, para que você consiga ter uma produtividade saudável e isso não leve a um comportamento exaustivo, um gatilho aí para ansiedade. Então, descansem. Dica número 3. Emergências acontecem. Então, não importa o quão bem planejado você é, o quão lindamente planejada está a sua semana, imprevistos irão acontecer. Nem sempre você vai conseguir cumprir aquela meta diária que você tinha proposto e tudo bem. É só encaixar ela em outro dia. Às vezes, talvez, trabalhar ali num sábado de manhã, porque realmente a semana foi muito conturbada e não deu tempo. Lembrem que o planejamento é flexível. O planejamento e a organização é para te dar paz de espírito e não gatilho para ansiedade só por não ter conseguido dar check nas coisas. Até para você sentir que você tem tempo, que você vai dar conta e caso naquele dia surja algum imprevisto ou você realmente só não tava afim mesmo, realmente aquele dia, não dá, não posso tocar na escrita. Tudo bem, o planejamento deve ser flexível, é só rearranjar os horários e tá tudo ok. E a 4ª dica pode parecer muito clichê, mas assim, é verdade e a gente tem que aproveitar esse momento. A gente tem que aprender a aproveitar, a curtir a nossa escrita científica, porque afinal é um período da nossa carreira em que a gente está crescendo, a gente está ganhando experiência, a gente está dando diariamente passos e passos para se tornar um cientista, um pesquisador. Então aproveitem, curtam esse momento, não tornem ele apenas uma situação de sofrimento, de ai meu Deus, eu preciso escrever um artigo. Gente, pensa lá na frente, vai ter um artigo com seu nome, vai ter uma tese, uma dissertação, você vai ganhar um título, você vai estar cada vez mais perto daquele título de pesquisador, da experiência que seus orientadores têm. Então, curtam o processo de escrita científica. Ela não deve ser um sofrimento. Curtam o tema que vocês estão trabalhando. Então isso é muito importante, você estar envolvido no seu projeto, você ter paixão pelo seu projeto, você entender a utilidade do seu projeto. Eu me inspirei muito mais, eu fiquei muito mais motivada na minha escrita quando eu de fato entendi qual que era a utilidade daquilo, quando eu de fato entendi a importância de eu estar escrevendo aquele artigo e de eu publicar aquele artigo. Então, se você não tem isso muito claro na sua cabeça, pergunte para o seu orientador. Não tem problema ter essa dúvida. Aproveitem, porque esse é um momento que você está ali, dando pequenos passos e que fazem parte da construção de um futuro pesquisador, de uma futura pesquisadora.
E além de curtir a sua pesquisa, curte esse vídeo, galera. Então é isso, pessoal. Me conta aqui nos comentários se ficou qualquer dúvida desse planejamento de escrita. Me falem também se ele tá sendo útil, se vocês vão botar em prática para sua escrita científica. E bora dar esses pequenos passos na nossa carreira como pesquisadores. Não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que a comunidade do Passos Acadêmicos cresça cada vez mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!